Leonardo, eu queria tirar uma dúvida com você. Na verdade, eu ouvi a sua opinião sobre os médiums de cura, né? Ah, Eu tenho a impressão que está tendo um momento que estão surgindo vários, né? Não sei se são as mídias, as redes sociais, os serviços de streaming, os podcasts, estão aparecendo vários médiums de cura, né? Obviamente, a gente está vivendo um momento interessante, porque recentemente teve aí o trabalho do Paulo César Frutuoso sendo divulgado, né? O trabalho que o Wagner de Assis dirigiu, o documentário sobre o Lar Frei Luiz, o documentário A Face Oculta da Medicina, né? Baseado no livro do Dr. Paulo César Frutuoso. Estão surgindo informações de que o Dr. Fritz está novamente se manifestando, então tem essas questões ocorrendo. E também quando a gente comenta, né, e tem entrevistas envolvendo esses médiums, há informações de que muitos são endividados, né, têm uma dívida grande, escolhem esse tipo de trabalho para resgatar um pouco dos seus débitos. E há uma curiosidade também, porque alguns vivenciam desencarnações, é, em alguns casos trágicas, né? Às vezes acidentes, como aconteceu com o Arigó e o Gilberto Arruda, né? Foi infelizmente assassinado lá em 2015, se eu não me engano. Então, tem essas situações. Eu queria saber sua opinião, é, se você tem essa impressão mesmo, se os médiuns de cura vêm com com esse compromisso vinculado a dívidas grandes do passado, alguma coisa nesse sentido, ou se às vezes a mediunidade está atrelado a isso, né? Eu queria saber a sua opinião. E se existe alguma relação sobre desencarnações é, é, fortes, assim, né? Não sei se eu posso dizer dessa maneira, mas que eles vêm com o compromisso de vivenciar um desligamento pesado, né? Não sei. Queria saber qual é a sua impressão envolvendo os médiums de cura, a sua opinião, e em relação também a esses compromissos que podem estar relacionados à mediunidade, ou talvez não. Qual que é a sua visão? Bom, Eduardo, o que acontece é que existe alguns pressupostos, alguns movimentos espírita tomamos como verdadeiro sobre mediunidade que não necessariamente são verdadeiros e que deveriam ser mais bem aprofundados antes da gente construir um castelo de hipóteses com base nesses pressupostos. Então, há algumas informações que são considerados pressupostos dessas discussões envolvendo mediunidade dentro do movimento espírita, que o pessoal dá como fato consumado, dá como questão inquestionável, dá como questão consolidada no entendimento do pensamento doutrinário, e a partir daí isso constrói um castelo de informações. Por exemplo, uma questão que o pessoal fala muito é que a mediunidade é um dom divino. Um dom no sentido de uma doação, uma bênção, como se não fosse algo adquirido. Então, essa é uma coisa, como se não fosse adquirido, como todas as outras habilidades são adquiridas, pelo esforço intelectual, mental, de concentração, pelo exercício. Essa é uma informação. É uma informação que, a meu ver, está em oposição a uma informação muito mais pertinente e aprofundada do Dr. Bezerra de Menezes, pela Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. Porque no livro da Ivone, Dr. Bezerra diz o seguinte, que os melhores médiuns, aqueles com mais segurança, com mais credibilidade, são aqueles que normalmente manifestam a sua mediunidade desde a primeira infância. E por que eles são mais seguros? Porque normalmente eles já desenvolveram a mediunidade em encarnações anteriores. Essa é uma informação muito contundente, muito interessante, a meu ver. Por quê? Porque isso mostra que a mediunidade não é só do corpo, como muita gente prega. Baseado numa frase
um pouco mal interpretada que está na obra de Allan Kardec. Então, se a mediunidade é do corpo, de que vale eu ter desenvolvido, exercitado ela na outra encarnação? Aquele corpo já foi embora. Então, ela não é tão do corpo assim. É lógico que ela precisa se manifestar através do corpo, e o corpo vai ter que ter algumas condições que favoreçam a manifestação. Mas se o médium de uma encarnação que manifesta desde a primeira infância é aquele que já desenvolveu anteriormente, e muitas vezes o corpo não tem nada a ver, porque a pessoa reencarna numa família completamente diferente, numa raça diferente, num país diferente, numa localidade diferente, muitos anos de diferença, muitos séculos às vezes, não tem nada a ver um corpo com o outro. Então é dela. Então eu gosto muito da colocação do Divaldo Pereira Franco, quando ele diz que a mediunidade é uma faculdade do espírito que determinada predisposição orgânica favorece a sua manifestação em maior ou menor grau. Por que eu estou falando isso? Parece que eu estou fugindo da pergunta, né? Mas não, eu estou falando isso porque não é tão doação, não é tão doado, não é um dom no sentido de que foi doado. É um trabalho que vem sendo desenvolvido, assim como todas as habilidades são dons divinos. A inteligência, nesse sentido, sim. A inteligência, a bondade, tudo é dom de Deus. Mas não quer dizer que você não tem que trabalhar, não tem que desenvolver. O pessoal fala, é um dom divino, dando a entender que um recebe, o outro não recebe, que a pessoa tem um mérito no desenvolvimento daquilo. Acho que não é bem assim. E o pessoal exagera. Então, se a pessoa tem uma habilidade, é uma habilidade psíquica, que tem que ser desenvolvida. Claro, pode ter um favorecimento pelo corpo, mas isso não quer dizer que não tem que ser desenvolvida. Então, para que serve o desenvolvimento mediúnico? Ah, mas é para a educação. Mas tem que ter uma habilidade. Então, tem que ter uma educação, tem que saber separar uma coisa da outra. Então, a meu ver, uma faculdade do espírito que determinada predisposição orgânica favorece a sua manifestação em maior ou menor grau. Eu gosto dessa colocação do Divaldo. E aí, é claro que vai depender do corpo, mas é do espírito, por isso tem mediunidade no mundo espiritual. Se fosse só do corpo, como é que a gente explica os fenômenos mediúnicos no mundo espiritual, que é a obra de André Luiz, que é a obra de Manuel Filomeno de Miranda, que é a obra da própria Ivone Pereira, Camilo Castelo Branco e outros espíritos, relatam no mundo espiritual. Bom, então, por que eu estou dizendo isso? Não é um dom, porque aí o pessoal começou a falar assim, até para desmerecer os médiuns. Então, a gente sai do extremo ao outro. Para mim, os dois extremos, no caso, estão errados. Aqueles que divinizam os médiuns e aqueles que, sobre o pretexto de que todo médium é endividado e é um espírito cheio de dívida, desvalorizam os médiuns. Então, nós temos dois grupos que, a meu ver, os dois estão errados, que estão no extremo, no movimento espírita e no movimento espiritualista mais ainda, de uma maneira geral. Aqueles que santificam os médiuns e tem aquele outro grupo que despreza os médiuns porque os médiuns são endividados. Seria o caso da gente perguntar, e os doutrinadores não são endividados? Os palestrantes, classe da qual eu faço parte, né? Do baixo clero dos palestrantes, mas faço parte. Né? Já fiz muitas palestras, faço palestras há mais de 30 anos. Tudo mais. Os palestrantes não são endividados? Os presidentes de centros espíritas, os dirigentes espíritas não são endividados? Os doutrinadores de reunião mediúnica não são endividados? Por que só os médiuns seriam endividados? Especialmente endividados. Eles são mais endividados, os médiuns são mais endividados do que os dirigentes. O movimento espírita está cheio de problema com o dirigente, com o palestrante, com o doutrinador, com o passista e com o médium. Mas não me parece que eles têm um problema especial. O que a gente sabe, com base nas informações do pensamento espírita, é que os médiuns de psicografia e de psicofonia, e principalmente psicografia para gerar mensagens e eventualmente até livros, em princípio, como tem uma mediunidade intelectual, de efeitos intelectuais, teria uma formação, talvez, numa mediunidade mais sutil. E os médiuns de efeitos físicos é aquele fenômeno mais intenso, ostensivo, com maior cota de fluido vital, mediunidade de curas.
Correto? Então, seria um pouco diferente. Então, os médios de efeitos físicos não necessariamente são grandes, não teriam aquela bagagem anímica para gerar efeitos intelectuais. Mas nós temos vários casos de médios de efeitos intelectuais e de efeitos físicos ao mesmo tempo. E vários médios de efeitos físicos que também eram grandes expositores e estudiosos do pensamento espírita. Então, a mediunidade de efeitos intelectuais, em princípio, está trabalhando com essa questão mais intelectual, mas não necessariamente o médio de efeito intelectual não pode ser de efeito físico, e não necessariamente um médio de efeito físico não pode ser uma pessoa muito bem intelectualizada. Então, é necessário tomar um certo cuidado. Dito isso, durante muito tempo, criou-se essa convicção de que muitos dos médios de efeitos físicos, especialmente aqueles com ação na área de curas, cirurgias espirituais, intervenções com repercussões no corpo físico, seriam endividados. Por quê? Porque vários deles morreram de forma trágica. E que muitos achavam e que já haviam a previsão de que eles iam morrer. E depois que eles desencarnaram, muitos comentários entre familiares, amigos e pessoas próximas divulgaram essa ideia e favoreceram e aumentaram a crença que existe uma correlação. Eu seria um pouco mais cuidadoso com isso. Eu não acredito muito nisso, eu ficaria um pouco mais pé atrás com essa hipótese. Por quê? Porque, veja bem, o Rubem Faria, o famoso médium Rubem Faria do Rio, que em determinado momento, na década de 90, estaria recebendo o Dr. Fritz, no final da década de 90, depois do Edson de Queiroz. Ele previu a sua morte. Pelo que eu sei, ele previu a sua morte para poucos anos de forma trágica. Aí, pelo que eu sei, ele teve um problema no casamento, teve uma briga com a esposa, se separaram, deu entrevista em SBT Repórter, Globo Repórter. Teve um problema no casamento, separou, não acho que teve morte trágica, está aí, acho que não está no movimento espírita, sei lá o que ele está fazendo. Então, percebe? Eu acho que não é por aí. Eu acho que o médio de efeito físico, ele libera muito fluido vital, muito ectoplasma. E como ele libera muito fluido vital, muito ectoplasma, ele é naturalmente visado por assediadores, por obsessores. Então, ele é visado. Os médios, em geral, já são bastante visados pelos assediadores, porque é uma ponte, é uma ferramenta. Se ele não é muito elevado, é uma ponte que pode ser utilizada por espíritos perturbadores ou pode ser mais atingido, mais alvejado por espíritos assediadores. O médio de efeito físico, mais ainda, porque ele libera ectoplasma, que é algo muito procurado por espíritos ainda de baixo nível vibratório, com muito apego à matéria. Sendo assim, médiuns de efeitos físicos têm muita dificuldade em operar máquinas, dirigir carros, e se sentem muito pressionados, esses médios que liberam muito fluido vital. Então, eles têm que redobrar a segurança, a cautela, têm que trabalhar a sua serenidade, porque eles são muito visados. E, obviamente, se ele não tiver um controle muito grande da sua vida íntima, ele pode ser bastante assediado pelos espíritos perturbadores. E isso pode, eventualmente, gerar algum problema de ordem da vida material, que atinge a vida material, ou que coloca em risco a vida material, como os acidentes, que em alguns casos aconteceram. Então, são ectoplastas, trabalham com a mediunidade de cura, mas muitas vezes acreditam exageradamente no poder dos guias espirituais. Como eles curam muita gente, acham que nada vai acontecer com eles. Se acreditam detentores de uma missão especial que vai fazer com que os mentores protejam eles de desencarnação, porque muita gente seria afetada, como se isso impedisse a pessoa de desencarnar mais cedo. Isso é um pouco imaturidade da pessoa. A gente poderia lembrar de Eurípides Barçanufo, que estava curando as pessoas com gripe espanhola em 1918, só com 38 anos, e morreu de gripe espanhola. E do próprio Allan Kardec, com 64 anos,
não tinha completado 65 ainda, teve um problema circulatório e desencarnou. E era para ele ter desencarnado 4 anos antes, em 65. Quer dizer, aí a gente poderia perguntar, e os espíritos não seguraram ele no corpo? Não, eu acho que ele já ganhou. Eu acho que o codificador já ganhou 4 anos. Então, às vezes, o médium é visado, tem muito ectoplasma, os espíritos atingem e ele está mais passível de algumas situações de acidentes, algumas intercorrências. Mas não acho que ele tem dívidas especial, pode acontecer em um caso ou outro, mas não acho que necessariamente eles teriam mais dívidas que dirigentes espíritas, que palestrantes, que passistas, e também não acho que essas mediunidades estão tão, as supostas desencarnações por acidentes, estão tão previstas assim. Acho que foi uma série de fatores, inclusive imaturidade e descuido para lidar com a mediunidade que gera algumas situações complicadas e que gerou essas situações. Eu acho que há alguns mitos. Essa coisa do dom como uma coisa doada que a pessoa não precisa desenvolver, e outro ponto é essa questão das desencarnações trágicas, que eu acho que é uma coisa meio jogada e que criou-se um mito, uma crença, mas que devia ser mais bem aprofundada, assim como o tema das implicações das ocorrências associadas à lei de causa e efeito, que muita gente fala, mas ainda é um assunto bastante complexo que a gente precisa estudar muito nessa área. Sou estranho essa impressão, esse planejamento de morte trágica, ou, entre aspas, morte antes da hora, né? A gente fala antes da hora porque o corpo está bem, o corpo está saudável, aí vem algum acontecimento e a pessoa vai embora. Que o André Luiz mesmo fala lá nas obras que os mentores trabalham para a gente aproveitar o máximo possível aqui, né? E às vezes, se eles conseguem estender, isso acontece. Você imaginar que o médium está realizando o seu trabalho, né? Normalmente é essa impressão, né? Às vezes eles falham, mas vocês estão realizando o seu trabalho, o trabalho está acontecendo, está curando um monte de gente, está ajudando um monte de gente. É estranho pensar que isso vai ser interrompido porque ele tem que vivenciar um desencarne meio duro, assim, não sei, né? Exatamente. Exatamente. E, além disso, olha só, a gente tem, nessa área, lei de causa e efeito, a gente tem a obra de Kardec, nem sempre bem compreendida, sobretudo quando fala desse assunto, o horário da morte, a previsão da morte, muita gente se confundindo por causa de algumas questões aparentemente contraditórias, mas o pessoal não entendeu direito, na codificação, e então muita confusão, então a pessoa fala, não, tudo pode mudar, só a morte, o horário da morte que não pode mudar, muito estranho, e a gente vê várias informações do mundo espiritual em que existem moratórias em que o horário da morte mudou. Chico Xavier diz que recebeu 6 moratórias. Raul Teixeira diz que recebeu uma grande moratória, Divaldo Franco também recebeu. Então como é que não muda o horário da morte? Então, a obra de Kardec, que é uma referência, nem sempre bem interpretada, e uma obra que dá uma contribuição importante nesse aprofundamento é o livro Ação e Reação de André Luiz. Eu destacaria o Ação e Reação. Mas mesmo com a obra de Kardec e mesmo com a Ação e Reação, a gente percebe várias perguntas sem resposta sobre esse assunto. Os espíritos, a meu ver, ainda não detalharam tanto, salvo o melhor juízo, né, salvo que alguém apresente algum estudo baseado em obras subsidiárias de elevada qualidade, não pode ser uma obra tão aleatória, que não passe segurança, não é? Então, na obra de Kardec e nas obras subsidiárias de qualidade, que a gente conhece, pelo menos que a gente tem acesso, eu não percebo que esse assunto está esgotado. Eu acho que, muito pelo contrário, esse assunto está bem no início. E eu citaria em especial a obra de Kardec e a obra Ação e Reação de André Luiz. Mas mesmo com Ação e Reação dando uma contribuição, ainda acho que esse é um assunto que a gente vai ter que estudar muito, a gente está bem no começo, e às vezes alguns assuntos mais complexos não dá para a gente cobrir todas as hipóteses, todas as possibilidades que envolvem o planejamento reencarnatório e a ocorrência da influência dos espíritos nesses processos.